Apoio Cultural. Quer se reinventar na vida profissional? A Unifor tem bolsas para pessoas com mais de 50 anos. Já tem graduação e deseja uma nova área de conhecimento? Também temos bolsas. Ainda não tem ensino superior? Chegou a sua hora de estudar na Melhor. A graduação dos sonhos é na Unifor. A única universidade particular do Ceará. Vem com a gente! Viver Mais no Ar, e hoje eu tenho a alegria de receber aqui para tomarmos um café duas profissionais da área da saúde. Isis Falcão, que é terapeuta ocupacional, e a Ana Raquel Bonfim, fisioterapeuta. Meninas, vamos tomar um café para darmos início aqui a essa conversa sobre um assunto extremamente relevante. Por favor, Ana Raquel, você aceita, né, um cafezinho? Sim. Tá quentinho. Vamos brindar a vida para começarmos essa conversa. Sejam mais uma vez muito bem-vindas ao Viver Mais. É uma alegria tê-las aqui. Obrigada. Obrigada. A gente agradece o convite, né? Em nome da instituição, da Unifor. É um prazer estar aqui e aí contribuir, né? Sobre esse trabalho que está sendo desenvolvido tão bonito. Esse trabalho que a Ana Raquel se refere, tão bonito, tão profundo, que vai ajudar muitas pessoas, é um centro de doenças raras que foi inaugurado, não é isso? Isso, é o CEND, é o Centro de Neurodesenvolvimento em Doenças Raras da Unifor e Fundação Edson Queiroz. Tá. E o CIND, centro, repete, por favor, Isis. Centro de Neurodesenvolvimento em Doenças Raras. Pronto, Centro de Neurodesenvolvimento em Doenças Raras, inaugurado na Universidade de Fortaleza e, óbvio, eu deduzo que é um espaço multidisciplinar, que vai precisar de uma TO, de uma físio, não é isso? Isso. O projeto, né, nosso contempla várias fases. E na primeira fase, nós estamos na questão de elucidar algumas questões diagnósticas, né, na nossa demanda interna, né, de pacientes. Nós já temos pacientes com síndromes raras, né, no centro de reabilitação, que é um centro de referência nível 3, e nós estamos nessa fase. Mas o projeto, né, do centro, o centro ele vai desde a questão diagnóstica, avaliação diagnóstica, né, a acompanhamento e acolhimento das famílias e reabilitação. Né? Então, vai envolver realmente uma equipe multi-interdisciplinar, desde médicos, né, neuropediatra, geneticista, como profissionais da reabilitação, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, fisioterapeuta, né, contempla futuramente psicopedagogo. Então, uma equipe bem completa, psicólogo, assistente social, né? Educador físico, exatamente. Quando, professora Isis, você fala neurodegenerativa, professora Ana Raquel, como é que uma mãe ela pode de imediato reconhecer? Porque algumas não admitem, ficam prolongando e talvez a melhoria dessa criança ela retarde por conta dessa falta de consciência. Não, meu filho tem algo de errado. Vocês orientam sobre isso? Sim, é importante a gente entender, né, que, assim, cada criança, ela realmente não tem o seu tempo, né? A gente tem os marcos, né, do desenvolvimento. Geralmente, o que chama mais a atenção, né? São atrasos no desenvolvimento motor. Então, as primeiras aquisições da criança, né? O controle cervical, esse bebê, ele, com 3 meses, ele está segurando a cabecinha ou não? 3 meses é o tempo ideal para a criança permanecer com a cabecinha firme, é? Isso, exatamente. 3 meses. Então, assim, se o meu bebê com 3 meses, ele não está segurando a cabecinha, aí já é o momento de dizer... É um sinal. Isso, é um sinal de dizer, ei, meu bebê tem alguma coisa errada, né? Principalmente as primeiras gestações, os primeiros filhos, né? Que aí, quando na segunda, na terceira gestação... É até mais fácil de identificar porque já tem aquela experiência, né? O meu primeiro filho, ele já segurava, nessa idade ele já segurava a cabecinha.
E aí, se não segura, né? Se você vê que está demorando mais tempo para segurar a cabecinha, então a gente tem que procurar ajuda. Esse é um sinal de uma doença neurodegenerativa, não segurar a cabeça. Vocês podem se complementar aí, tá? Acrescentar alguma coisa. Na verdade, de uma alteração do neurodesenvolvimento, né? Então, assim, o que é que vai nos sinalizar se existe uma alteração no neurodesenvolvimento? Como a Raquel falou, são os marcos de desenvolvimento. Agora, o que vai... Se não teve o pré-diagnóstico, né, que o SEND, inclusive, está vindo para isso, para que a mãe tenha esse diagnóstico ainda intrauterino, né, através dos exames sobre malformações fetais. Se a criança nasceu e a mãe não teve acesso a esse diagnóstico, vai aparecer através dos marcos do neurodesenvolvimento. Então, a gente vai investigar os atrasos, né, os distúrbios do neurodesenvolvimento. E a partir de perceber que a criança tem um distúrbio do neurodesenvolvimento, aí acende o sinal de alerta, né? Opa, de onde vem esse atraso? Né? Primeiro eu vi aí da cabeça. Qual seria o outro atraso, Isis? Tem os marcos motores e tem os marcos afetivos e os intelectuais, os cognitivos, né? A mãezinha não sabe o que é o motor, o que é o cognitivo, o que são os motores. Em algumas fases, por exemplo, eu vou dar sinais, né? De dar tchau lá perto de 1 ano. É uma criança que teve o sorriso social no fase 2, 3 meses, ela sorriu. Ela sorriu com a intencionalidade ou não? Isso é um marco cognitivo e socioafetivo, né, da criança. Por exemplo, com 4 meses, a criança já começa a utilizar melhor as mãos, né? Então, essa está dentro do conceito de normalidade, de normalidade. Né? Okay. Aí, a criança precisa, normalmente, senta sozinho, como a Raquel pode explicar melhor. Introdução alimentar, né? Tem a questão da introdução alimentar. Então, assim, na reabilitação, a gente vai fazer essa avaliação, na consulta do médico também. Então tem um atraso. Que diagnóstico essa criança tem? Pronto, né? Com relação ao diagnóstico, a doença neurodegenerativa, ela não é visível ou ela é só comportamental? São esses indícios? Ou a criança apresenta algum sintoma assim, visível em termos de fisionomia? Sim. Tem essas também? Sim. Depende da doença rara. São muitas as doenças raras? São muitas doenças raras. Geralmente tem as síndromes, né? O que é uma síndrome? Geralmente a síndrome é um conjunto de características. Então, quando é realmente uma síndrome, né? Geralmente ela vem com várias características e só de você olhar para a criança, você já imagina. Outras doenças raras, o diagnóstico é um pouco mais delicado. Então, precisa de exames mais detalhados, né? TEA é uma neurodegenerativa? Autismo, síndrome de Down? É um distúrbio do neurodesenvolvimento. Não se encaixa Não se encaixa em doença rara. Porque doença rara, aliás. O nome doença rara é através da prevalência, né? Em torno de 65 a cada 100 mil crianças, né? Para ser uma doença rara. Aí existem as doenças raras, que são doenças raras metabólicas e as do neurodesenvolvimento. Mas a do SEND, né? O que nós estamos acompanhando é relacionadas ao neurodesenvolvimento. Ao neurodesenvolvimento. Aí são, normalmente, algumas síndromes e algumas doenças degenerativas. Por exemplo, as distrofias... Algumas distrofias. Distrofia, como é que a criança nasce? O que é a distrofia? Depende do tipo de distrofia, né? Dá um exemplo, a mais comum, assim. É a de Duchenne. E o que é a de Duchenne? A de Duchenne, quais são as características? A criança apresenta uma hipotonia, né? Ela é bem mole, é uma criança, é um bebê hipotomia é mole, músculozinho mole. Isso, exatamente. Então, com certeza, ele vai vir a apresentar atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, né? Essa é uma das mais comuns, então, né? Ele não vai segurar o pescocinho com os 3 meses, e aí já vai ligar o sinal de alerta e a importância do acompanhamento das consultas de puericultura, né? Que são aquelas consultas que geralmente no sistema público, né? Pelo SUS, pode ser feito por um enfermeiro ou por um pediatra, e no sistema particular, né? Geralmente esse acompanhamento é feito pelo pediatra. E aí, diante da
observando esses sinais e sintomas, essa criança ela pode ser encaminhada para um especialista, que aí é quando vai ser avaliado pelo neuropediatra. Mas aí, se a criança ela não senta, né, sem apoio, por volta do 6º, 7º mês, né, também é um sinal de alerta. É uma criança que ela não engatinhou, é uma criança que não adquiriu marcha independente, né, ela não anda com 1 ano e 6 meses, então você pode ficar assim, ó, eu vou buscar ajuda. Bom, Isso, e essa ajuda, digamos, a Unifor, a universidade é uma fundação, né, tem esse apoio, mas é uma universidade particular. Esse centro vai atender a comunidade? Como é que vai ser, professora Isis? No projeto... A mãe que está assistindo, né, já fica, eu quero. O centro prevê, né, como eu falei, a gente está na fase 1, mas o centro prevê que a gente vai acolher, né, tanto instituições parceiras, a ideia é que a gente atenda também não só Fortaleza, mas outras regiões. E aí, nesse momento, nós verificamos, né, fizemos um levantamento das crianças dentro da própria instituição. Tinham 21 crianças que estavam no que a gente chama de odisseia diagnóstica. O que é isso? É você ficar procurando ou aguardando um diagnóstico e não conseguir. Então, 21 crianças que estão com diagnóstico a esclarecer. Então, nós vamos começar a esclarecer o diagnóstico dessas crianças. Mas nós já temos um contato para pré-cadastro, para todas as pessoas interessadas em buscar, né? Eu estou na fila para investigação diagnóstica. Ou não, meu filho tem uma síndrome e eu gostaria que ele tivesse o serviço de reabilitação. Então, é através do e-mail, que é sende@unifor.br. Sende com C. C. C que os meninos vão colocar aqui nos caracteres. Vamos dar direitinho. CEND. ND, sem E, sem I no final. Sende. @unifor.br. Pronto, facinho, está aqui. Qualquer dúvida. Pronto. E eu vou tentar tirar algumas dúvidas aqui. Isso. Enquanto eu estou lembrando, eu li recentemente uma reportagem, ouvi quando o centro lá da Universidade de Fortaleza foi inaugurado, veio um médico que é referência, né? Eu não lembro. Nicoleles. Miguel Nicoleles. Miguel Nicoleles. E eu acho que foi a fala dele que me impactou, que para ter esse diagnóstico e ter um retorno do trabalho de profissionais como vocês, uma TO e uma fisioterapeuta, tem que ser até os 7 anos de idade. Após isso, não se pode fazer tanto. Isso mesmo? Não é que não se pode fazer tanto. É o que a gente chama de... Para ter um retorno janela de oportunidades. Sim. Né? Em termos de neurociências, eu vou puxar um pouquinho, porque existe o que a gente chama de neuroplasticidade, né? A questão de... quando a criança nasce, ela responde a todos os estímulos que acontecem, né? E o nosso cérebro, ele vai evoluindo e vai se especificando, certo? Então, em algum momento, existem as podas neuronais, que são o quê? A criança, ela perde uma quantidade de neurônios, né? Para especificar aquela função, certo? Por exemplo, no início... é como se a criança fosse quase totalmente sensoperceptiva. O bebê, ele é muito sensorial. Então, ele recebe todas as informações do ambiente. Em um determinado momento, depois de um tempo, ele vai precisar, né, especificar. Por exemplo, ele vai precisar ficar sentado para ler e escrever. Então, para comer. Por volta dos 3 anos, existe a primeira poda neuronal, né? E aí, essa poda, ela diminui a quantidade de neurônios disponíveis para os estímulos. Aí, por isso que nessas fases, até os 6 anos, a gente chama de janela de oportunidades. Que pode mudar. É momento crítico que, através da estimulação, pode mudar. Mas a neuroplasticidade, ela continua durante a vida toda. Antigamente, a gente tinha essa percepção de que não, aconteceu uma lesão, não tem mais jeito. Não. Até adulto, e hoje até as pesquisas... Vocês estão aí como fisioterapeuta fazendo... Mas a janela de oportunidades, o melhor momento, né? É antes dos 6. Antes dos 6. Antes de completar os 7 anos. Isso. Para ter um desejo... É possível uma criança com uma doença rara
professoras, ter uma qualidade de vida? Ter qualidade de vida? Sim. É possível. O A nosso fisioterapia principal... tem um papel importante nisso, Sim, né? é esse o principal objetivo, né? A gente vê muito a criança não dentro das limitações. Já com as tecnologias, a gente tem vários recursos, né? A gente tem as possibilidades do uso de órteses, né? De posicionamento, porque com a alteração de tônus, se a criança ela fica mais molinha ou se ela fica mais durinha por conta da hipertonia, então ela precisa de uma órtese, né? Para posturar melhor o pezinho, para o pezinho não ficar caído, né? Para a mãozinha não ficar dobrada. Então, assim, a gente tem os extensores, né? Que a gente consegue manter a criança em pé, porque a gente não deixa dobrar o joelhinho. Então, assim, a gente tem vários recursos que auxiliam, né, na prevenção de deformidades e na melhora da qualidade de vida dessas crianças. E é baseado nessa funcionalidade, nessa acreditação, que o SEND vem, né, para proporcionar um melhor tratamento e acompanhamento dessas crianças. Né? Então, assim, a gente acredita muito no potencial. A gente quer entregar essas crianças o mais funcional possível para a sociedade, né? E para essa família também, que aí a gente trabalha junto em orientação. Que envolve todo mundo, né? Não é só a criança, faz-se um acompanhamento da família também. Isso. A gente até, né, na hora que implantou o centro, a gente falou do papel, da importância dessa orientação, desse acolhimento parental, tanto que nosso programa, a porta de entrada, né, depois que o paciente ele vai entrar, né, e ele não participa, ele vai ter a sessão de acolhimento, que é com a assistente social e a psicóloga. Né? Nós entendemos que nesse processo a família também sofre. Né? E aí existe o programa de acolhimento parental, que se chama Famílias Raras. Né? Que interessante. Que é justamente para a gente dar esse suporte, tanto emocional, né, como psicoeducativo, como de orientação, né? E eu costumo dizer que, por exemplo, a terapia ocupacional e a fisioterapia é uma casadinha perfeita, né? Porque enquanto ali a fisioterapeuta está posturando, estimulando, a terapeuta ocupacional está treinando habilidades nessa criança, né? Aí a gente avalia se ela consegue, por exemplo, já de alguma forma, ela consegue se vestir ou pelo menos tirar, dependendo da faixa etária, né? Comer sozinha. Comer né? Eu sozinha. acho que é uma evolução para a mãe ver o filho mesmo dentro desse contexto de uma doença rara e ele ter a individualidade, a autonomia dele, né? E assim, é importante essa discussão, porque o termo é doença rara, mas no Brasil, né, existe já uma quantidade muito... São mais de 8 mil diagnósticos. De doenças raras? De doenças raras. Mais de 8 mil diagnósticos. E no Brasil tem mais de 13 mil pessoas que, se eu não me engano... Vai beber ou que adultas... tem o diagnóstico de doença rara. Então, assim, a raridade por exemplo, não é comum você ver uma criança com esclerose tuberosa em todos os locais. O que é uma esclerose tuberosa? Como é? Visivelmente, como é o comportamento dessa criança? Depende. Como é uma síndrome, ela tem alguns sinais, né? Ela pode ter também uma hipotonia, pode ter deficiência intelectual, né? Ocasionada pelas convulsões. Né? Ocasionada pelas convulsões. Esclerose lateral amiotrófica, que é uma outra doença desmielinizante. Então, assim, para a gente que nós trabalhamos com reabilitação, né? A gente não foca tanto no diagnóstico. A gente foca mais na questão das habilidades, do desenvolvimento, das avaliações. O diagnóstico, ele é feito por essa investigação, tanto genética, né, como a avaliação geneticista que faz, normalmente neuro, né? Geneticista e o neuropediatra. Aqui, a professora Isis já esteve outra vez no Viver Mais, é um reencontro, né, com a Ana Raquel a primeira vez, e para falar de um assunto tão relevante. E o Viver Mais tem um propósito, que é falar de longevidade, né, para que envelheçamos com atividade, bem. Essas crianças, como é que vai ser o envelhecimento delas? Tem uma perspectiva, assim, professora Isis, Ana Raquel? Como imaginar
a velhice dessas crianças? O que a gente pensa, né? Essas crianças com os suportes, elas estão vivendo muito mais, né? Além da alteração motora, também pode comprometer o sistema respiratório. Então, a fisioterapia, outra área de atuação, é dentro da fisioterapia respiratória. Por quê? Porque aí a gente faz um condicionamento, né, pulmonar dessas crianças, mantém higiene brônquica. Por quê? Como elas têm uma alteração motora, então elas não conseguem, assim, popularmente, respirar de uma forma adequada, de uma forma mais efetiva, expectorar a secreção, elas têm uma tendência a ter infecções respiratórias de repetição, né? Ou por broncoaspiração, né? Porque elas também não têm uma deglutição adequada. E aí elas acabam internando e aí ficam dias na UTI. Então, a fisioterapia respiratória também trabalha dentro Dá uma longevidade, para mais tempo de vida. Isso, tem algumas síndromes que já vêm com o tempo determinado de vida, não tem? Mas esse trabalho do centro multidisciplinar vai prorrogar essa vida. É isso? A intenção é realmente dar maior qualidade de vida, né, a esse paciente enquanto ele estiver e também preparar essa família para a questão do futuro, né? De como a gente sempre fala que por mais capacitada que seja a equipe, quem lida com o paciente o dia todo é a família. Não então, adianta vocês fazerem tudo direitinho e a família não dá uma sequência. Se a gente não vai tudo por água abaixo. A gente que trabalha com reabilitação, a gente vê que a grande angústia dos pais é exatamente isso. Quando eu morrer, como que essa criança vai ficar? Né? Então, a gente tenta... Não pensa nem na morte da criança, mas na dela, né? Ana Raquel, você não está tomando café? Não, viu? Já está frio. Vai tomar o frio, depois eu vou botar um quentinho. Continue, professora Isis. E aí, exatamente, a intenção é dar ferramentas a essas famílias, fazer o nosso trabalho enquanto a criança estiver com a gente e orientar sobre os outros processos. Né? Inclusive, a gente teve cuidado de colocar também os critérios de alta, né, para que a família não saia da gente, ele já está adolescente, ele não contempla, porque inicialmente o projeto é até 6 anos. Até 6, né? É bom ficar claro isso para depois... Nós não vamos atender adultos, que também tem adultos com doenças raras que precisam de reabilitação, mas o projeto é de 0 a 6 anos. Tá. Certo? Inicialmente, mas eu não tenho dúvida que a Universidade de Fortaleza vai ampliar. Sim. Né? E aí, a partir dessa orientação, desse treinamento com a família, a gente também indica onde pode buscar ajuda, quais as próximas etapas, né? Nós trabalhamos com um projeto, um plano terapêutico individualizado, que é o PTS. Então, nós traçamos objetivos específicos, né, para cada criança. Nós olhamos as crianças de forma individual. A gente não olha só o diagnóstico. Né? A gente olha os contextos em que as crianças estão inseridas, né? Como essa criança convive. A questão social é muito importante para a gente, a questão emocional dessa família, né? Porque nós somos múltiplos, né? E o ser humano é complexo. Então, tem essa diferença, né? Esse diferencial. A doença rara é questão genética? Ou porque, às vezes, a mãe tem um filho que nasce com a doença rara, tem receio de ter outro, né? Tem alguma ligação com a genética? Eu sei que não é bem a área de vocês, mas pela experiência, a convivência lá, chegou-se a alguma conclusão, professora Iris e professora Ana Raquel? Algumas doenças, elas podem realmente ser herdadas dos pais, né? Outras não. Né? Então, a gente tem os dois casos. Tem um que a gente chama, né, que é novo, quando não tem nenhum histórico na família. E aí, como a gente sabe disso? Tem exames, né, que são feitos, principalmente o exoma, que é um dos mais completos que faz esse diagnóstico. Quando a mulher está grávida, faz esse exame? Pode ser feito tanto na gestação, quanto quando a criança nasce também. E aí, né, se o casal ainda pretende engravidar novamente, aí é feito, né, indicado fazer o aconselhamento genético, que aí também vai fazer, né, o exame, o estudo dos pais. E aí é quando realmente você vê, né, foi herdado de um dos dois, né, ou não.
O tratamento já pode começar na gravidez, diagnosticado, assim, para evitar problemas mais sérios? O ponto-chave é o pré-natal de alto risco, né? Que gera esse acompanhamento. Na verdade, o pré-natal, que nenhuma mãe sabe que está com o bebê com uma doença rara no ventre, né? Então, assim, o pré-natal, fazendo os exames periódicos, pode ser identificado na ultrassonografia alguma alteração, né? Sim. Por exemplo, uma malformação encefálica, as medidas, por exemplo, dos membros, a translucência nucal. Então, são exames que o obstetra vai pedindo que vai dando um norte. Dada uma alteração na ultrassonografia, essa mãe, ela deve ser encaminhada para o pré-natal de alto risco e aí fazer os exames necessários, que pode ser feito o exoma, né, como pode ser feito também outros exames, né? Uhum. E a partir daí, se diagnosticar. Então, assim, como eu falei, as síndromes raras têm tanto, as doenças raras têm tanto as síndromes metabólicas como as síndromes genéticas, né? Como também a questão de doenças, como dizer, pode ser herdado, como a Raquel falou, como não pode ser. Identificando, mas para que saber que a criança tem uma síndrome ainda no ventre? Porque essa criança, ao nascer, ela pode apresentar dificuldades respiratórias. Já então, tem uma equipe ali preparada para receber essa criança. Perfeito. E também a mãe já procurar, no caso do SEND, né? Essa mãe, ela vai ficar com a gente desde a gestação. Então, assim, o projeto, ele pretende, diagnosticou uma malformação, encaminha para o médico para solicitar os exames de investigação diagnóstica. A partir daí, ela vai estar no programa de gestante de alto risco das doenças raras, do SEND. Depois que a criança nascer, a criança já é encaminhada para estimulação precoce com a gente, né? Então, vai dar qualidade de vida a essa criança. Professora Ana Raquel, professora Isis, acabou o tempo, acredita? Porque conversa para muito tempo mesmo. Não, e é um assunto que é muito questionador. A gente fica cheia de dúvidas. Eu tenho certeza que quem acompanhou aqui a nossa conversa queria saber mais. No entanto, você lá no meio da nossa conversa já deixou um canal e eu gostaria que você repetisse. Se quiser deixar o seu Instagram, Ana Raquel também, enfim, para que a gente possa informar cada vez mais qualidade de vida em todas as fases, não só na velhice, como é o nosso propósito, mas também desde o nascimento. Pode ficar à vontade para deixar aí os contatos. Pronto. O contato do SEND, né? send@unifor.br. Tanto dúvidas como interesses também, né? Eu tenho interesse em escrever, meu filho tem, ou eu acho que eu estou nessa odisseia diagnóstica, buscando diagnóstico e não consigo. É lá que você manda, aí vai ter um link de um formulário que deve ser preenchido e a gente entra em contato. Maravilha. Quer deixar o seu Instagram? Isis Falcão, arroba. Não, 28, Isis Falcão 28. E o seu, professora Ana Raquel? O meu é Ana Raquel. É Rachel ou Raquel? É Rachel. Rachel. Ana com 2 N's e Rachel, né? Raquel com CHACB. Pronto, nós colocamos todos os créditos aqui, nós também estamos no Instagram, Ian Gomes Jornalista, segue para saber mais informações do Viver Mais e tem o nosso canal no YouTube. Peço para vocês se inscreverem, porque terminou aqui o programa, vai para lá e vocês podem compartilhar e acompanhar melhor essa questão dessa busca por qualidade de vida a essas crianças. Com alegria ter vocês aqui. Prazer foi nosso. Um brinde à vida, com cuidados em todas as fases da vida. Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Quer se reinventar na vida profissional? A Unifor tem bolsas para pessoas com mais de 50 anos. Já tem graduação e deseja uma nova área de conhecimento? Também temos bolsas. Ainda não tem ensino superior? Chegou a sua hora de estudar na Melhor. A graduação dos sonhos é na Unifor. A única universidade particular do Ceará. Vem com a gente!